Olá, bom dia. Eu me chamo Lucas, sou educador museal do Museu Ciência e Vida. Atualmente faço parte da equipe do MCV Lab, a sala maker do museu. E hoje eu vou apresentar o meu projeto intitulado Artrópodes 3D, Inovação em Composição de Caixas Entomológicas no Contexto Museal. Os artrópodes eles representam o grupo mais diverso dentro de animais no planeta Terra, totalizando 84% de todas as espécies conhecidas. Eles possuem a sua importância ecológica e econômica inquestionável para os seres humanos, principalmente nesse contexto atual de mudanças climáticas, perda de habitat e desmatamento acelerado. Porém, ironicamente, esses animais eles são vistos como um grupo pouco conhecido pelos seres humanos e eles despertam muita aversão e algumas fobias nas pessoas, principalmente a falta de conhecimento sobre esse grupo. Entre alguns dos exemplos, eu posso trazer, por exemplo, a presença da mariposa bruxa, que em algumas comunidades locais ela representa o mau agouro quando ela é vista, a cigarra, quando ela troca de seu exoesqueleto, a exúvia, que é o que fica, e as pessoas encontram aquele exoesqueleto, eles acham que a cigarra explodiu. O Jequitinhonha, que é um hemíptero que é bastante diferente, né? Ele possui um padrão que mimetiza outras formas muito semelhantes a répteis, e as pessoas acham que esses animais são venenosos. E talvez a questão mais emblemática, né, da falta de conhecimento desse grupo pelo público geral é as questões relacionadas aos aracnídeos, o que despertam até mesmo processos de fobia, né, como aracnofobia. E a questão das pessoas acharem que todos esses animais vão ser mortais para os seres humanos, o que não é uma verdade, tendo visto que poucos aracnídeos são realmente de interesse médio. Para desmistificar um pouco essas questões, o uso das casas entomológicas, elas são bastante importantes, sendo num contexto científico ou até mesmo num contexto didático. Essas caixas elas são utilizadas para a conservação desses animais. Embora essencial o uso dessas caixas, tanto para pesquisa e para o contexto didático, elas acabam representando um desafio para sua manutenção e seu armazenamento, tendo em vista a falta de infraestrutura na grande maioria dos museus. Quando pensamos num contexto didático, o uso dessas caixas ele pode limitar o potencial pedagógico, tendo em vista a falta de acesso a esse material, principalmente por questões específicas de conservação e o armazenamento. Nesse contexto, a adoção de recursos didáticos inovadores, como o emprego da impressão 3D, pode auxiliar na disseminação dessas informações, utilizando essas casas entomológicas e facilitando o conhecimento. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é descrever o processo de aplicação da modelagem e da impressão 3D para criar réplicas de artrópodes não reais, transformando um recurso didático, inovador, tátil e seguro. Nossa metodologia ela foi desenvolvida no Museu Ciência e Vida, né, como já foi dito antes, no MCV Lab. Ela passou por uma curadoria de modelos encontrados nessas seguintes plataformas, Sketchfab, Thingiverse, com base em produtos que são licenciados e usados e possam ser usados no contexto científico e educacional. Posteriormente, esse material ele passou por um processo de fatiamento, processo primordial para impressão 3D no software Bamboo Studio. Uma característica educacional que foi feita nesse material foi aumentar a sua escala de ampliação para facilitar a observação do público das estruturas dos insetos. Posteriormente, esse material passou pelo processo de pintura e acabamento para aumentar a durabilidade dele e a sua fidelidade visual. Nos resultados aqui eu mostro dois gráficos, um primeiro o gráfico à esquerda mostrando a quantidade de material que possuímos até o momento e no outro gráfico à direita mostrando o que ainda falta. Como pode ser visto, a maior parte do material que a gente possui, que foi confeccionado, são de hexápodos, mais precisamente dos insetos, totalizando 69%. Posteriormente vem aquele cerato e por último o subfio dos triobitas, animais fósseis. Nos grupos faltantes, ainda faltam 40% dos subfios a serem amostrados de artrópodes, na qual eles representam os crustáceos e os miriápodas, que são os lacrais e os gongolos.
Aqui eu mostro algumas peças que já foram confeccionadas, né? Esses se tratando de hexápodes, mais precisamente insetos. Que ele cerata foram feitas duas peças e um trilobito até o momento. O teste inicial dessa caixa entomológica em 3B foi feito na oficina Pequenos Naturalistas, na oficina de férias, da semana de férias do Museu Ciência e Vida, no segundo semestre, e as respostas pelo público foram satisfatórias, demonstrando o potencial do recurso em auxiliar a observação e a interação do público com essas peças. O projeto ele conta com mais 4 participações em oficinas e atividades internas do museu e externas. Em todas a satisfação do público ela foi percebida, tanto pela depoimentos quanto elogios, tanto do público infantil quanto ao público adulto. Falando um pouco, fazendo uma breve discussão, a adoção de réplicas táteis, né, elas rompem com o paradigma expositivo-passivo das exposições, resultando em uma caixa entomológica 3D que permite a aproximação segura e interativa do público, além de transformar a curiosidade em uma curiosidade científica, pelo meio da observação da morfologia desses animais. O fato desses animais serem feitos numa escala ampliada também facilita a observação dessa morfologia, principalmente nas distinções corporais dos artrópodes, sendo principalmente abdômen, tórax e a cabeça, além de possuírem 6 pares de patas, né, o que distingue eles de outros grupos. O projeto ele evidencia também a abordagem STEAM no museu, no ambiente museal, e o uso da infraestrutura Make, além de permitir a interdisciplinaridade de conhecimentos da equipe, o que demonstra um espaço inovador e de conhecimento. Fazendo uma breve conclusão, esse trabalho ele valida a impressão 3D como uma solução inovadora, durável e pedagogicamente eficaz para a divulgação científica. E em novas perspectivas futuras, inclui a continuidade da confecção dessas peças, do material que falta, além da ampliação do número de peças. Eu gostaria de fazer agradecimentos às instituições de fomentos, à Fundação CCEG e ao Museu Ciência e Vida, por permitir a realização desse projeto, e ao Simpósio em Educação e Ciências por abrir esse espaço. Agradecemos também a todos, as pessoas que estão presentes nessa apresentação. Eu faço convite para vocês para visitar as oficinas do Museu Ciência e Vida e as exposições. E muito obrigado a todos.